Muito boa noite! Hoje eu separei aqui a live para a gente poder conversar um pouco sobre o preço que a gente cobra nos procedimentos, né? Eu vejo a maioria dos profissionais, às vezes, que ficam comparando o preço com outras clínicas sem saber o seu custo, né? Você sabe quanto que você cobra? Você sabe baseado em quê que você determina o preço de um procedimento? Porque é muito perigoso, às vezes a gente determina um preço baseado com outra clínica ou com concorrência e você nem sabe qual que é o custo daquela clínica, né? Então hoje, meu objetivo é te ajudar aqui a calcular o custo do seu procedimento. Me conta aqui, como que você determina o preço, por exemplo, de uma limpeza de pele? Né? A limpeza de pele na sua clínica, como que você criou o preço? Você calculou? Juliana, eu calculei quanto que é a minha despesa fixa, a minha despesa variável, qual que é meu custo de procedimento, ou você determinou isso pela famosa média de mercado, né? Quando minhas alunas falam isso, eu calculei o preço pela média de mercado. Nossa, parece um cabelo branco aqui novo, viu? Porque isso pode ser um tiro no pé, né? Se a gente calcula o preço baseado no mercado, e aí, será que está cobrindo seu custo fixo ou será que você está tendo, no final das contas, prejuízo? Eu já tive casos de alunas minhas que me procuraram e falaram: Juliana, eu tô com a clínica lotada, meu centro de estética lotado, eu tô fazendo procedimento o dia inteiro e no final do mês eu não vejo dinheiro, eu não sei para onde está indo o dinheiro. E aí, quando a gente foi calcular, o que estava acontecendo? Ela estava fazendo uma condição especial, uma oferta, uma promoção de um procedimento que estava dando prejuízo. Por quê? Porque ela não estava calculando qual era o custo do procedimento, né, e o custo que ela tinha por hora para realizar aquele procedimento. Então hoje o que eu vou mostrar para vocês aqui é isso. Quem puder e quiser pegar um papel, uma caneta, corre lá para pegar, para você não perder nenhuma etapa aqui, para aprender hoje mesmo, amanhã já conseguir calcular o valor dos procedimentos que você realiza dentro do seu centro de estética. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Eu vou tentar simplificar o máximo possível para que você já consiga fazer esse cálculo de forma simples. Tem várias formas hoje que a gente tem para poder calcular o preço de um procedimento e eu vou fazer de uma forma bem simples para que você já possa calcular e aplicar hoje mesmo isso. Tá? A primeira coisa que a gente precisa pensar, eu vou escrever aqui no quadro, tá? Para ficar mais fácil o entendimento aqui, vou levantar, mas eu vou continuar lendo. Qualquer dúvida pode mandar que vai dar para eu ler aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar para poder calcular o preço na sua despesa, né? Porque às vezes a gente só pensa no custo do procedimento, a gente não pensa na despesa que a gente tem. Essa despesa inclui a despesa fixa e a despesa variável. O que seria isso? O custo fixo ou despesa fixa, ele é o valor que você tem por mês, né? A despesa que você tem para honrar com todos os custos, né? Toda a despesa que você tem, você precisa desse valor para todos os meses e não muda independente do número de clientes. Vamos supor o aluguel, né? O aluguel, ele é um valor fixo, né? Independente do número de clientes que você tiver, você vai ter aquele aluguel. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai calcular quais são as suas despesas fixas e quais são as suas despesas variáveis. Lembrando que a despesa fixa é o custo que você tem, né? O valor para que você precisa ter para honrar com as despesas, independente do número de clientes. E a despesa variável, ela varia de acordo com o número de clientes que você tem. Lembrando que aqui na despesa variável não vai entrar o produto que você usa no procedimento, tá? Primeiro a gente vai pensar a despesa do estabelecimento, da estrutura, tá? Aí inclui aí aluguel, né? Contabilidade, enfim, várias coisas. Contabilidade, uma coisa que a gente não pode esquecer aqui, ó. Aluguel, contabilidade, prolabore, que é o quê? O seu salário, né? Aqui você vai colocar na despesa. Muitas pessoas perguntam, mas e aí, qual que é o valor que eu vou colocar de prolabore para mim, né? Isso varia muito. O que eu sugiro que você coloque de salário? Quanto que você pagaria por um profissional exercer o que você faz?
Então paga a média de mercado. Isso aqui tem que estar na sua despesa. Né? Se você não for realizar o procedimento, você vai ter que pagar alguém para fazer. Né? Se você não for atender. Então, sempre lembre de colocar Prolabore. Uma outra coisa que as pessoas normalmente esquecem de colocar, depreciação de equipamento. Né? Comprou equipamento, não inclui isso, não inclui, beleza, eu comprei o equipamento, eu não tenho mais despesa. Na área de estética, o equipamento ele entra em desuso muito rápido. Né? Então a gente tem que calcular na nossa despesa a depreciação de equipamento. Normalmente, hoje a gente calcula uma média de 10 anos. O equipamento ele entra em desuso normalmente em 10 anos. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso aqui a gente está falando de despesa mensal, tá? Despesa mensal aqui, ó. Vamos supor que você tem investido 10 mil em equipamentos. Eu vou colocar 10 mil só para facilitar o cálculo, né? Varia muito do investimento que você fez. Se você investiu 10 mil em equipamentos, esse é o valor do equipamento, de equipamentos. Vamos supor que a gente considere que em 10 anos esse equipamento ele entra em desuso. Não é isso a média mais ou menos de equipamentos na área da estética? Se em 10 anos ele entra em desuso, eu vou dividir 10 mil por 10. Então, a cada um ano, eu perco R$1.000 dos 10 mil do equipamento. E aí, se eu considero que eu perco R$1.000, eu vou colocar isso na minha despesa mensal, né? Se a gente considerar R$10.000 em equipamentos, considerando que em 10 anos ele entra em desuso, por ano eu perco R$1.000 do equipamento. Isso em 12 meses representa 83,83, né? Vamos supor. Isso tem que entrar na sua despesa mensal. Né? Todo mês você vai ter todas as despesas, incluindo Prolabore e depreciação de equipamentos. Então, tá, beleza. Juliana, eu achei minha despesa, né? Minha despesa média aqui, vou falar 10 mil para facilitar a conta, tá? 10 mil. Eu tenho uma despesa média aqui de R$10.000 por mês. Tá, e aí? Como que eu vou descobrir qual que é o custo que eu tenho por hora? Ou por atendimento? A gente tem duas formas de fazer. Quando você descobriu qual que é a sua despesa, a despesa fixa você já sabe, todo mês é a mesma coisa. E você vai somar com a despesa variável, né? A que muda de acordo com o volume de atendimento. Mas eu sugiro aqui para você ter esse cálculo, faça uma média da variável, para você conseguir fechar essa conta. Então, chegou na despesa fixa, somou com a variável, vamos supor que dê R$10.000. Um exemplo, tá? Só para facilitar a conta. E aí, a gente tem duas formas de calcular. Ou a gente calcula por hora trabalhada, ou a gente calcula por atendimento. Vamos supor que a gente considere aqui R$10.000 de despesa e você faça, aqui vamos supor que 10 mil de despesa, vamos calcular aqui, que você faça 600 atendimentos mês. Então, se você faz 600 atendimentos mês, uma média, eu peguei os R$10.000 de despesa e dividi pelo número de atendimentos. Né? Aí vai dar uma média, vamos supor aqui, ó, de R$16, é isso mesmo? É 10 mil. Isso, dividido por 600. Então dá uma média de 16,6. Quando eu cheguei nesse valor aqui, esse é o valor que eu tenho por hora, né? Então esse é o meu custo por hora. Muitas pessoas às vezes não fazem esse cálculo, qual que é seu custo por hora, né? Pegando a sua despesa fixa e a variável, aqui eu descobri que vamos supor que seja R$16, ou por hora ou por atendimento. Né? Isso aí, tanto faz. Ou você pega o número de atendimentos que você fez, que você vai descobrir qual que é o custo que você tem por atendimento, ou você pega por hora. Né? Aí depende, tem pessoas que dividem os horários da agenda por hora. Né? Então, como eu prefiro fazer esse cálculo por atendimento, né? Porque tem atendimentos que tem a gente gasta mais tempo, então eu faço uma média. Então vamos supor aqui que esse seja o seu caso, né? Deu R$16,66 por hora. Beleza, a gente chegou aqui no valor que você tem por hora
da estrutura do seu negócio. E aqui agora a gente precisa somar ao custo do procedimento em si. Vamos supor que a gente fale de uma limpeza de pele. Então, quanto que você gasta de produto para realizar uma limpeza de pele? Ah, Juliana, eu gasto R$25 para realizar uma limpeza de pele. Então aqui, ó, somando o custo por hora, o custo por procedimento do local, que inclui aluguel, água, depreciação de equipamento, luz, mais o custo para realizar o procedimento, custo em produtos, então eu tenho um custo aqui médio de R$41,66, tá, gente? É só um exemplo. Então, eu sei que o custo para eu realizar, por exemplo, uma limpeza de pele, nesse caso, é R$41,66. Então, esse é o meu custo, né? O que eu cobrar, além disso, é a minha margem de lucro. Então, por que é muito importante a gente calcular isso? Porque olha, a gente chegou aqui, por exemplo, a R$41,66. E se eu cobro R$45 numa limpeza de pele? Eu estou tendo lucro ou prejuízo? Né? Na verdade, eu estou pagando só a despesa e o custo do procedimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado enquanto a gente não calcula isso. Né? Se a gente calcula da cabeça da gente, muitas vezes a gente pode estar realizando um procedimento e não está tendo lucro, ou às vezes nem pagando o custo. Então, vamos lá. Quem entrou agora? Primeira coisa, eu vou deixar a live disponível, tá? Por 24 horas, para que vocês possam ver depois. Primeira coisa que você tem que fazer: cálculo da sua despesa fixa e da sua despesa variável. Despesa fixa é o valor que você tem de custo para poder, no mês, independente do número de clientes. Despesa variável é aquela despesa que altera dependendo do volume de atendimentos. Mas aí você vai somar essas duas despesas, fixa e variável, e dividir pelo número de atendimentos realizados. E aí você vai chegar no valor por atendimento. Quanto que eu gasto para atender o cliente em cada atendimento? Quando você divide essa despesa pelo número de atendimentos ou pela hora trabalhada, você vai achar o valor por atendimento ou por hora, tanto faz. Quando você achar isso, você vai somar ao custo do procedimento. A gente deu o exemplo da limpeza de pele. Gente, a limpeza de pele, e aí, Juliana, quanto que eu vou saber? Como que eu vou saber quanto que eu gasto de produto numa limpeza de pele? A gente tem várias formas de fazer isso. Uma que eu gosto de fazer, eu compro um dosador, né? Que aí eu calculo por ml. Né? Muitas vezes aqueles dosadores que vêm até em suplemento, em vidro de whey, sabe? Então eu pego aqueles dosadores e aí eu calculo quantos ml eu gasto, por exemplo, de sabonete. Quanto que eu gasto de máscara. E aí eu olho quanto que tem no pote. Qual que é o valor do sabonete, por exemplo. E aí eu divido pela quantidade de ml que eu gasto em cada procedimento. Em tudo que eu usar no procedimento, ele entra no meu custo. Uma outra forma que que muitas pessoas fazem é calcular quanto que é a média, quanto que um vidro, por exemplo, de 100 ml de emulsão de limpeza, quantas limpezas de pele eu consigo realizar? Vamos supor que eu consiga realizar 10. Claro que dá muito mais, é só para facilitar a conta. Se eu consigo realizar 10 limpezas de pele numa emulsão de limpeza que custa R$100, vamos supor, então eu sei que cada limpeza de pele eu gasto R$10 de emulsão de limpeza. Então é a gente fazer esse cálculo de quanto que eu gasto de produto, somando qual que é o meu custo por hora, ou custo por atendimento. Quando eu chego a esse número, como o exemplo que eu dei aqui de R$41,66, esse é o custo, esse é o mínimo que eu posso cobrar. E o restante é a minha margem de contribuição, é a minha margem de lucro, né? Então, por isso que é muito importante, porque igual nesse caso, vamos supor que esse seja o quadro do meu negócio. E eu cheguei a calcular que deu R$41,66 o custo de uma limpeza de pele, considerando o custo por atendimento mais o custo de produto. E aí, se eu cobro R$45? Se eu cobro R$40 numa limpeza de pele? Então, por isso que é muito importante a gente ter clareza de qual que é o nosso custo, para aí assim a gente cobrar, a gente definir qual que é o preço que a gente vai cobrar. Então, pessoal, a primeira coisa a se fazer, calcular qual que é a sua despesa, fixa e variável.
considerar depreciação de equipamentos. Eu vejo a maioria dos profissionais não considerando depreciação de equipamentos. O nosso equipamento de estética em 10 anos entrou em desuso. A gente tem que colocar isso na nossa despesa, porque imagina a gente não tá calculando isso, aí daqui 10 anos você tem que renovar, comprar outros equipamentos e aí, né? Você não calculou isso no seu procedimento. Então é muito importante a gente considerar isso, tá? Eu vejo que muitos profissionais cometem esse erro, não calcula a depreciação de equipamento. Então coloca toda essa despesa para aí você conseguir chegar no seu valor por atendimento. Tá? Hoje eu quis ajudar um pouquinho aí, eu recebo muitas mensagens aqui, as pessoas falando, olha, eu determino o preço de um procedimento baseado no que o mercado está cobrando e eu peço para vocês tomarem muito cuidado com isso, porque às vezes esse é um dos principais motivos que levam várias clínicas à falência, a quebrar, porque se a gente não sabe o nosso custo, como que a gente vai basear o nosso preço na concorrência se a gente tem um custo diferente do dela? Né? Cada negócio é um custo. Então faça esse cálculo para poder determinar o preço do seu procedimento e não ficar calculando o valor do seu procedimento baseado no mercado. Tá? Então, pessoal, muito obrigada para quem estava aí presente. Eu quis clarear um pouquinho porque eu recebi várias mensagens em relação a isso. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, calcule o preço e manda para mim qual foi a dificuldade que você encontrou na hora de calcular o preço. Lembra que o primeiro passo que você precisa é descobrir a sua despesa e calcular qual que é a sua despesa, para aí depois você chegar no custo e calcular o custo de todos os procedimentos. Né? Quanto que gasta de gel na hora que vai fazer um procedimento para gordura localizada, a gente tem que calcular tudo isso. Por mais que o gel é barato, ele é um custo. Né, de limpeza de pele, tudo isso, todos os procedimentos a gente tem que calcular, inclusive quanto que gasta o rolo de papel, tudo a gente tem que calcular, não é da cabeça da gente não, porque isso é um risco muito grande. A Pri mandou aí, a Pri a gente já conversou muito sobre isso, né, sobre precificação, e é muito importante, não se perca nisso, gente, porque muitas vezes isso pode ser colocar em risco o seu negócio. Tá? Então, muito obrigada para quem ficou até o final e vai mandando para mim tema para as próximas lives, tá? Eu tô aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Se tiver qualquer dificuldade na hora de calcular o preço, manda aqui para mim, tá? Vai ser um prazer te ajudar. Boa noite para todos vocês e vamos lá, vamos calcular esse preço, vamos calcular direitinho por que você está cobrando isso no seu procedimento. Não vamos determinar pelo mercado, não. Tá? Boa noite para todas, um grande abraço e até a próxima live.